Vamos lá, turma, mais um bloquinho. Olha só, agora é aquele temazão clássico de prova que sempre aparece. Uma dessas coisinhas vai aparecer na nossa prova, que são temas muito importantes. Sempre quando a gente fala nas grandes guerras mundiais, a gente tem que entender o porquê dessas grandes guerras. Elas acontecem dentro de um determinado contexto, elas acontecem em função de algumas razões que a gente não pode desconhecer. Então, olha só. Quando a gente pensa em Primeira e Segunda Guerra Mundial, elas decorrem, na verdade, de um processo de disputas geopolíticas e econômicas que é anterior, que vem desde o século XIX. O neocolonialismo, que é a marca do século XIX, tá, ele tem como característica no campo econômico, tá, o avanço mundo afora da Revolução Industrial. A Revolução Industrial ela se consolida na Europa, tá? E ela dá o gatilho a disputas econômicas, a muitas rivalidades. Então existiam muitas rivalidades econômicas em toda a Europa, porque a Europa se industrializou, só que o capitalismo não pode parar de crescer, então vai dando problema ao longo do tempo. Outro aspecto importante que vai para o campo cultural era que a partir do século XIX nós desenvolvemos o pensamento nacionalista. Olha só, é o nacionalismo. E dentro da ideia de nação, a nação se fortalece muito na alteridade, ela se fortalece no outro. Então, ter um inimigo histórico para chamar de seu fortalece os elementos nacionais. Então, esse elemento ele se fortalece muito ao longo do tempo, que é a rivalidade. Ter alguém para odiar fortalece os chamados estados nacionais e sua sensação de pertencimento, de identidade. E também no campo cultural, mas tudo articulado com política e economia, tá? Nós temos a ideia europeia de justificar o seu domínio sobre o mundo a partir da ideia do ideal civilizatório, a partir da noção de civilização. A Europa se pretende civilizada e, portanto, vai impor os seus domínios mundo afora. Isso é uma narrativa europeia, mas que, como ela tem os melhores canhões, vai se impondo ao longo do mundo. Essas disputas econômicas, elas vão fazer estourar a Primeira Guerra Mundial em 1914 até 1918. A Primeira Guerra é uma guerra de nacionalismos, ela é uma guerra que envolve potências imperiais. De um lado, potências que estavam surgindo, tá? Enquanto potência econômica. Era o caso da Alemanha, junto com a Áustria. A Áustria, ela era uma potência tradicional em termos políticos, mas em termos imperialistas ela já não era lá grande coisa, tá? Alemanha e Áustria, tá? E também a Itália, que era uma monarquia jovem, embora a Itália mude de lado no meio do caminho, tá? Então uma aliança entre essas três potências. E do outro lado estavam as chamadas potências tradicionais, mais antigas. Vai ser o caso da Inglaterra, era o caso da República Francesa, tá? E também o caso do Império Russo, o mais atrasado dentre eles. A Primeira Guerra Mundial, ela começa, o gatilho dela é o nacionalismo. O herdeiro do trono austro-húngaro, Franz Ferdinand, é assassinado em Sarajevo, na Bósnia, supostamente por aliados do Império Russo, começando a guerra. Só que todo mundo já estava preparado para essa guerra. Essa é uma guerra, curiosamente, que quando ela começa, o pessoal comemora, sai às ruas para comemorar a guerra. O fato é que a Rússia não tinha condições militares, técnicas para ir para a guerra. E a Rússia assiste ao colapso do Império Russo com a queda do czar e a Revolução Russa em meio da guerra. A Itália muda de lado, tá? E Inglaterra e França ficam lutando com a Alemanha e a Áustria. A Alemanha também teve um outro aliado, que era o Império Turco-Otomano, que também vai capitular junto com a Áustria. Inclusive, com a queda do Império Turco-Otomano, nasce a chamada Questão Palestina. Ou seja, a Inglaterra invade a Palestina e passa a ser a tutora da Palestina. A Palestina, gente, era uma província do Império Turco-Otomano e passou a ser um protetorado britânico. A Inglaterra foi incapaz de mediar os interesses sobre a região da Palestina e a população judaica, já envolvida com o sionismo, que é o nacionalismo judaico, começa a migrar para a região da Palestina.
alegando que lá seria criado o Estado judeu. Os palestinos nunca aceitaram entregar território e aí as tensões foram aumentando cada vez mais dentro da região da Palestina. Depois da Segunda Guerra, a gente tem a continuidade desse cenário. Outro ponto importante em relação ao Império Turco-Otomano, gente, tá? Vai ser a perseguição dentro do Império Turco-Otomano a minorias étnicas, especialmente aqui eu quero lembrar para vocês da minoria armênia. Os armênios foram perseguidos no Império Turco-Otomano, tá? E assassinados. Cerca de 1 milhão de armênios foram dizimados durante a Primeira Guerra Mundial dentro do Império Turco-Otomano. Os turcos negam o genocídio armênio até hoje, mas ele ocorreu. Tá? Então te liga nesses aspectos importantes. O fato é que, em 1917, a Primeira Guerra Mundial ela tem uma mudança. Sai a Rússia e entra os Estados Unidos. Os norte-americanos entraram para defender seus interesses econômicos, até porque foram pressionados pela Alemanha. Só que o que acontece? Quando os Estados Unidos entram na guerra, a guerra muda de sentido. E a Alemanha percebe que vai ser derrotada. O presidente norte-americano Woodrow Wilson propôs os chamados 14 pontos de Wilson, 14 pontos para terminar com a Primeira Guerra. E ela seria uma paz sem vencedores nem vencidos, para retomar a normalidade das relações diplomáticas do mundo. Na hora de fazer o acordo no final da guerra, o famoso Tratado de Versalhes, Inglaterra e França não aceitaram não punir a Alemanha. Os Estados Unidos, então, vai se retirar do Tratado de Versalhes e avisa, isso aí vai dar M. E os norte-americanos vão aproveitar o seu apogeu econômico, a chamada euforia americana. Eles têm dinheiro por todo mundo. E a Alemanha vai ser humilhada na Primeira Guerra. Ela é desmilitarizada, paga indenização, entrega territórios. Por isso que a Alemanha vai criar um revanchismo muito grande para se vingar da forma como terminou a Primeira Guerra Mundial. A Segunda Guerra, gente, ela é literalmente a continuidade da Primeira. Só que agora com mais tecnologia para a guerra, com mais morte. Tanto que a Segunda Guerra, ela repete as mesmas alianças. A própria Rússia, já socialista, vai se aliar à Inglaterra e aos Estados Unidos. O efeito da Segunda Guerra, gente, é 60 milhões de mortos. É um troço doido. São 60 milhões de mortes em função da Segunda Guerra Mundial. Tá? A Alemanha vai ser derrotada novamente, só que agora ela vai ser derrotada de forma concreta. Vão invadir a Alemanha e ela será destruída. Além do mais, a política nazista de extermínio de populações consideradas inferiores vai criar um trauma tão grande no mundo que a gente vai pensar assim, bah, agora não dá mais. A partir desse momento, a gente tem que criar outros parâmetros civilizatórios. Por isso que vai nascer a ideia contemporânea de direitos humanos e a ideia de autonomia dos povos. Antes, a Europa se achava apta a dominar o mundo conforme a sua ideia de civilização. Depois desse trauma que foram 60 milhões de mortos, 6 a 7 milhões de judeus mortos em Holocausto, cerca de 6 milhões de chineses assassinados pelo Império Japonês, tá? O que acontece? A partir desse momento a gente vai criar uma convenção de que não pode mais ser assim. E aí a gente cria um novo parâmetro a partir da criação da ONU em 1945. Mas olha a questãozinha que ela nos cobrou. Quais os processos históricos a seguir desencadearam a Primeira Guerra? O que aconteceu, o que causou a Primeira Guerra? Vamos lá. A política de alianças bilaterais entre grandes potências. Beleza, tá? Uma potência aliada da outra acabava virando inimiga de uma, tá? As disputas entre as potências econômicas pelos territórios coloniais na Ásia e na África. Disputas neocoloniais. A Primeira Guerra é uma guerra de imperialismos e capitalismos, além dos nacionalismos. Olha só. Terceiro, a ameaça comunista da União Soviética ao sistema capitalista monopolista europeu. Não, a União Soviética vai fazer a sua revolução no meio da Primeira Guerra. Ela não causa a Primeira Guerra, tá? As tensões políticas na Península Balcânica. Aqui, ok, é nos Balcãs que começa a Primeira Guerra Mundial. Foi lá na Bósnia, no Reino da Sérvia, que começa a Primeira Guerra Mundial. A região era disputada entre grandes impérios, principalmente o Império Turco-Otomano, Rússia e a Áustria, e o imperador austríaco foi assassinado numa área de domínio austro-húngaro, mas que era hostil a esse domínio. Portanto, turma, não pode ter atrezo. Olha aqui. E aí,
não pode ter três, a gente sabe que tá errado, a gente acerta essa questãozinha, barbada, né? E questão clássica que vai aparecer nas provas, porque são grandes temas de prova, certo? Olha uma outra questãozinha aqui, que aparece também com frequência. Quando a gente chega no pós-guerra, como eu já falei para vocês, assim como Hitler não poderia dominar a Polônia, a Áustria, ou a Hungria, ou a União Soviética, por que a Inglaterra podia dominar a Nigéria, a Índia e o Ceilão? Por que a França poderia invadir e dominar o Senegal? Por que a França poderia invadir a Costa do Marfim ou o Camboja? Então começam os processos de descolonização de África e Ásia. Esse tem um momento muito importante. Então, olha só. Pós Segunda Guerra Mundial, tá aqui, ó. Pós Segunda Guerra Mundial, o que ocorre, gente, com as colônias? As colônias que eram dominadas pelos europeus na Ásia e na África iniciam seu processo de descolonização. Aqui, ó. Processo de descolonização. Essa descolonização, ela foi feita de várias maneiras. Deixa eu te explicar aqui. A maneira que as potências europeias mais queriam era a negociação. Tá? Eles queriam a negociação. E essas negociações eram para manter a influência política e econômica sobre essas grandes potências. Então, teve vários países da África que fizeram independências, mas mantiveram-se ligados às antigas potências, como o caso da França e da Inglaterra, por meio da cooptação das elites. Olha aqui, ó. Por meio da cooptação das elites. Tá? As elites das colônias africanas, tá? Elas vão ser cooptadas, elas ganharão algum tipo de benefício. No entanto, gente, as grandes independências, principalmente a partir dos anos 60, a gente chama de a década de 60, o ano de 60 como o ano africano, foi por meio de lutas por rupturas, por revoluções, como vai ser o caso de Angola, Moçambique, da Argélia. E essas revoluções em geral, aqui tem uma questão que é muito importante, tá? Essas revoluções, elas rompiam com a dominação que era capitalista. E, portanto, se tu está fazendo uma revolução contra a dominação capitalista, a tendência política era o socialismo. Tu não vai conseguir memorizar como foi a independência de cada nação africana, mas tu tem que entender esse processo. Então, a tendência de reação à dominação capitalista era a reação socialista. Vamos ver a prova que ela está nos cobrando, olha só. Sob a luta colonial no século XX, a criação de novas nações e o movimento dos não alinhados, afirma-se, vamos lá, olha só. Os novos estados independentes na África e na Ásia foram criados em um contexto mundial caracterizado pela rígida bipolarização da Guerra Fria. Ok, Estados Unidos ou União Soviética. Aliás, Estados Unidos e União Soviética apoiaram o processo de descolonização, porque eles buscaram áreas de influências. E aí eles queriam, então, enfraquecer Inglaterra e França e buscar áreas de sua influência. Correto, a primeira. Na Conferência de Bandung, na Indonésia, foram lançados os princípios políticos dos não alinhados, com uma postura diplomática e geopolítica de subordinação às duas grandes potências. Aí que está a grande questão. Ó, o chamado Grupo dos Não Alinhados, na Conferência de Bandung, tá? Ele cria o grupo dos não alinhados. Então não é para se alinhar nem aos Estados Unidos e nem à União Soviética. Portanto, olha só, com uma postura diplomática e geopolítica de subordinação às duas grandes potências, não. Era uma tentativa de fazer um bloco independente. O Brasil, nos anos 60, tentou fazer esse processo, tá? Então a 2 já não pode. Olha o terceiro. Com não alinhamento, consolidava-se o terceiro mundismo como prática geopolítica e posição ideológica. Correto. O primeiro mundo seria o capitalismo, o segundo o socialismo e o terceiro mundo, os ditos não alinhados. E a quarta diz o seguinte: aos novos estados interessava não só lutar contra a exploração comercial das antigas metrópoles, que aviltavam os preços dos produtos primários das ex-colônias, bem como reordenar as relações políticas mundiais baseadas na hegemonia das grandes potências. Olha só, o que eles buscavam aqui? Eles buscavam uma nova relação baseadas nas hegemonias ou baseadas em outras hegemonias? Eles queriam, obviamente, outras hegemonias, né? Mas não tinha como escapar.
Então, se tu ler direitinho, olha só, tá? Bem como reordenar as relações políticas mundiais baseadas na hegemonia das superpotências. Já que não tem como lutar contra todo mundo, o que que tu vai fazer? Tu precisa tentar se equilibrar nesses meios, mas não era para ser colônia, deixar de ser colônia da França para ser colônia dos Estados Unidos, ou deixar de ser colônia da Inglaterra para ser colônia da União Soviética. Portanto, era uma tentativa de independência. Na África, a gente foi criada a Comunidade das Nações Africanas para tentar criar um bloco africano não dependente. Essa escultura que eu acho muito legal, ela se chama o Renascimento Africano, está em Dakar, no Senegal. Ela representa uma ideia de renascença africana, da África independente, da África que não depende das grandes potências. Isso representa, então, o processo de independência das colônias africanas. A África é cada vez mais um tema presente nas provas, certo?